Então, a minha ideia aqui é justamente trazer um pouquinho dessa coisa de desvincular a literatura erótica da fanfic. Por quê? Porque a fanfic não inventou a roda, gente. Decidi que eu ia gravar um podcast enquanto eu pintava a unha, porque tem um negócio assim que tá o dia inteiro na minha cabeça e eu tô pensando muito sobre isso e eu falei, quero falar sobre esse assunto. Hoje mesmo eu postei um vídeo no TikTok usando uma avaliação que eu recebi num dos meus livros como gancho para fazer um marketing. Não era a minha intenção explanar, né, expor a pessoa que fez a avaliação, não era a minha intenção tacar hate, vou deixar isso bem claro, deixei isso claro também lá no vídeo. Não é uma forma debochada de falar que uma avaliação 2 estrelas foi uma das melhores avaliações que eu já recebi. Por quê? Eu vou ler a avaliação aqui pra vocês e aí a gente vai conversar sobre isso, tá? Ela diz o seguinte: esperava mais. Não gostei como a relação deles foi desenvolvida. Poderia ter tido um desfecho maior. No lugar do sexo em excesso, mais diálogos em prol de um relacionamento mais bonito. Por que eu falei que esse é uma boa avaliação? Porque esse livro é um livro erótico. Ponto. Ele é só erótico mesmo. E aí, quando eu postei lá no TikTok, eu recebi um comentário que me deixou muito reflexiva. E, de novo, foi um comentário bem tranquilo, sem hate, sem exposição, sem nada. Eu tô realmente só querendo falar sobre, porque... Ai, gente, vocês sabem, né? Eu tenho podcast pra isso, que é pra falar pra caralho mesmo. E o comentário é o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês também. Ela falou assim, ó: acho que é porque escrita apenas disso, a gente acha em qualquer fanfic ou em sites 18+. Então, ter algo um pouco mais desenvolvido faz sair de fanfic para livro. Não sei se faz sentido. Foi o que ela falou. Eu respondi o seguinte: literatura erótica é um gênero muito antigo, de muito antes das fanfics. O propósito do gênero é centrar a história em desenvolvimento sexual apenas. E aí ela respondeu: eu sei, mas acho que com as fanfics sendo muito mais conhecidas atualmente, as pessoas buscam coisas para diferenciar. Isso não é realmente algo ruim, só novas expectativas, creio eu. E aí eu fiquei reflexiva, porque de fato, tá? Isso é uma coisa assim que eu percebo há muito tempo, esse ruído que os leitores têm na hora de identificar certos gêneros de certas obras. Parece até que a literatura erótica ou os romances hot, que, só pra constar, são coisas diferentes, e a gente vai falar sobre isso também, mas assim, parece mesmo que foi algo que aconteceu, que surgiu de 50 Tons de Cinza pra cá. E assim, de fato, ganhou uma força sinistra desde então. E eu acho que não vai perder essa força, porque, convenhamos, sexo move o mundo. E eu estou falando de todas as maneiras possíveis. Sexo vende, as pessoas transam, as pessoas só existem porque alguém fez sexo, e por aí vai, né? Então eu acho assim, é uma coisa que não vai sair de moda mais, tá? E é uma coisa que tem ganhado cada vez mais força, principalmente por causa do acesso à publicação independente, né? Principalmente a Amazon aí é uma das principais plataformas quando a gente fala de publicação independente, né? De autores e tudo mais. Então, não tem mais esse filtro, sabe? De dizer o que é cult, o que não é. Não tem mais essa influência tão drástica das editoras ditando o que é que o público vai consumir. Porque em algum momento 50 Tons de Cinza chegou ao mundo. E aí tem um pouco dessa questão, esse background de 50 Tons ser fanfic de Crepúsculo. Eu não vou falar do livro em questão, porque eu não li. 50 Tons de Cinza, no caso, tá? Crepúsculo, eu era fã, eu escrevi minhas próprias fanfics também. Eu tenho minhas críticas a 50 Tons de Cinza, mesmo sem ter lido, mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é que, assim, 50 Tons, eu tive que pesquisar até, mas 50 Tons foi lançado em 2011, sabe, gente?
é super recente. Então, de fato, ele só funcionou como eu vejo, né, como uma espécie de faísca, sabe? Uma coisa ali que impulsionou as mulheres, que lembrou as mulheres de que elas podiam ocupar espaços falando de sexo. Porque tem muito disso, né? Tipo, a arte, às vezes, ela é transgressora, às vezes ela é à frente do seu tempo, mas, no geral, ela é produzida por pessoas que vivem dentro de um contexto muito específico, tanto geográfico, quanto político, quanto social. Então, né, arte é expressão, a gente acaba ficando muito, como é que fala? Muito suscetível a expressar todas essas questões através da nossa arte. E a gente tem que levar em consideração a evolução da sociedade em relação ao feminismo. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas o que se fala mais hoje em dia? A gente dá mais voz para as mulheres. A gente já conseguiu entender aí muitas raízes, muitos problemas da sociedade patriarcal, inclusive ao que diz respeito à sexualidade feminina. Né? Essa coisa da função da mulher na sociedade, do papel da mulher, essa coisa, né, de ser mãe, servir a casa e etc. Tanto que voltou aí a moda, né, surgiu as threadwives, né, virou trend de rede social, você querer ter uma vida retrógrada, né, tipo, que eles consideram vintage no caso, né, mas essa coisa assim da mulher fazer tudo manualmente, pão caseiro, macarrão caseiro, queijo caseiro, manteiga caseira, enquanto cuida de 30 filhos e etc. E aí, né? Enfim, o que eu tô querendo dizer? Vamos focar aqui, né? A sociedade está evoluindo a passinhos de formigas, mas está. E as mulheres estão sim mais empoderadas e estão sim mais conscientes do seu próprio corpo. Então, é óbvio que isso vai refletir em tudo o que as mulheres produzem a partir daqui. Isso inclui literatura. Mas não quer dizer que é algo recente. Inclusive, até porque um dos nomes de referência da literatura erótica é um homem, não é nem uma mulher. Tem uma mulher também. Já vamos chegar lá. Eu quero começar falando que essa coisa assim de associar a literatura erótica, o sexo, a fanfic, é de fato uma coisa muito recente. Mas que ainda assim não pode de maneira nenhuma anular o que todo um gênero que existe há séculos se propõe a fazer, que nesse caso é o gênero da literatura erótica, que o papel é falar de sexo, mostrar o sexo, mostrar práticas sexuais, ser explícito. A literatura erótica, ela sempre teve essa proposta de ser explícita, de falar tintim por tintim, e nós já temos aí registros de literatura erótica desde a Idade Média, gente. E Idade Média eu tô falando assim, anos de 1300. 1300 e sei lá eu quanto, entendeu? Aí nós temos também um nome que eu falei que é muito referência, é o Marquês de Sade. Gente, Marquês de Sade, ele era um nobre, um homem nobre, que escrevia putaria, tá? Só que no caso dele, ele puxou um pouco dessa coisa mais sombria do sexo, essa coisa assim, de um sexo mais violento, um sexo com mais sadismo e tudo mais. Mas enfim, é um negócio assim de 1800, tá? 1800 e pouquinho, início dos anos 1800. E já se falava disso, já tinha literatura com esse foco no erotismo. Porque o erotismo é isso, né? O que eu falei ali, que existe um pouco de diferença entre uma literatura erótica e um romance hot, né? Que é um termo popular hoje em dia. É que a literatura erótica, ela vem justamente desse lugar de trabalhar o erotismo, ou seja, a lascívia, né, essa coisa assim mais libidinosa, tipo do sexo mesmo, do erótico. E o romance hot, que hoje em dia
também tem ali o seu próprio ruído na hora da gente definir, porque tem gente que acha que o romance hot é aquele romance super encaixotado da Amazon, aquele top de venda, sabe? Que envolve um bilionário, envolve um CEO, algo que se parece muito mais com 50 Tons de Cinza, inclusive, né? As pessoas acham que esse é o formatinho do romance hot. Mas, né, o que a gente encontra no mercado, na verdade, é uma variedade de romances românticos, né? Tô falando aqui de livros de romance, que tem muitas camadas de desenvolvimento, né? Camadas, às vezes, políticas, às vezes psicológicas, né? Trazem ali uma coisa assim que realmente existe toda uma história, e uma dessas camadas que se desenrolam nessa história é a sexual, é o sexo, é o relacionamento ali de personagens, né, protagonistas e tudo mais. Então, hoje, né, a gente tem essa diferenciação porque existem histórias que gostam de trazer esse elemento da literatura erótica, que é um sexo mais explícito, né, cenas explícitas, cenas diretas, né, uma coisa assim bem visual, mas que não é focado nisso. A história, né, a narrativa, ela trabalha outras questões, a história anda por outras coisas e, eventualmente, existem cenas de sexo no meio do livro. Já a literatura erótica, ela se propõe a ser uma história de sexo. Tá entendendo a diferença? Se você ainda não entendia, eu espero que tenha ficado claro. E aí, esses dias, eu vou ter que abrir aqui também pra achar, mas esses dias eu tava lendo, eu tava muito afim de fazer uma espécie de vídeo ensaio falando sobre isso, porque... caralho, tá muito chato, sabe? Tá muito chato as pessoas criticando o livro hot como se... como se a gente tivesse inventado agora, como se falar de sexo fosse um absurdo, ou... eu nem sei mais o que as pessoas pensam, elas só querem reclamar, essa é a verdade. Mas a grande questão foi que a Anaïs Nin, ela também é um nome de referência da literatura erótica, e essa Mona é do comecinho de 1900, tá? Estamos falando assim, não é de hoje, não é de hoje, não é de ontem, não é nem dos anos 2000, é de muito antes que isso vem. Não inventou a roda, tá? E a grande questão... ih, não tô achando. Não tô achando o livro da Anaïs. Peraí, gente. Peraí que eu vou achar assim, porque eu até grifei. Eu acho que tá... ai, é por isso que eu não tô achando. Eu tava procurando no Kindle, mas eu não tava lendo no Kindle. Peraí, gente, peraí. Já vou chegar lá. Achei, gente. Em Delta de Vênus, que é uma coletânea de contos que ela explica, ela tem um prefácio explicando como que ela escreveu aqueles contos que eram encomendados, eram contos sobre encomenda por uma pessoa misteriosa, pipipi, papapó, enfim. Mas ela tem um pós-escrito que me deu muito o que pensar. Primeiro, eu vou ler só alguns trechos, tá, gente? Primeiro, ela diz o seguinte: naquele tempo em que estávamos todos escrevendo sobre erotismo a $1 a página, dei-me conta de que por séculos tínhamos tido um único modelo para esse gênero literário, ou seja, trabalhos escritos por homens. Depois ela fala assim, ó: as mulheres, pensava eu, eram mais aptas a fundir sexo com emoção ou amor, assim como a se dedicar a um único homem em vez de se tornarem promíscuas. Isso se tornou evidente para mim à época em que eu escrevi os romances e o diário, e ficou ainda mais claro quando comecei a lecionar. Embora a atitude das mulheres com o sexo fosse bem diferente da dos homens, não tínhamos ainda aprendido a escrever sobre isso. E aí, meus amigos, é um pouco esquisito falar disso, porque, que nem eu falei, a Anaïs é do comecinho dos anos 1900. E nós já estamos em 2024. E eu vejo que nós ainda, mulheres, não sabemos escrever livros eróticos, tá? Assim, tô generalizando, gente. Porque é o seguinte: por anos, nós fomos tratadas, né, como meros receptáculos, né? Essa coisa, assim, do sexo, ele ainda tem um ponto de vista que é extremamente machista, extremamente falocêntrico. Ou seja, para quem não sabe, falocêntrico é centrado num pau, né? Falo é pau, cêntrico
né? Enfim. Tô sendo bem didática mesmo, gente, porque sim, porque eu sei que vai ter gente que vai querer tirar coisa de contexto, que vai querer... foda-se, tá? E a grande questão aqui é essa. A gente, por muito tempo, transou com homens que foram ensinados a transar através da pornografia audiovisual. Essas últimas gerações têm esse relacionamento muito complexo com a pornografia audiovisual, que é um cenário, assim, desesperador para mulheres, tá? Tanto em questão de produção, quanto em questão de representação, né? A gente vê ali uma coisa assim do tipo, a mulher aprende a gostar daquilo, não porque necessariamente é prazeroso para ela, mas porque é prazeroso para o homem. Entendeu? E aí a gente acaba muitas vezes baseando o nosso prazer na capacidade de proporcionar prazer ao outro. E assim, pode parecer inocente, mas é problemático para um caralho. E aí, o que mais que eu trago aqui pra vocês? É essa questão de que ainda muitas mulheres têm essa visão do sexo. Entendeu? Muitas mulheres ainda não se descobriram sem essa influência. E assim, é de fato muito difícil, né, gente? Porque são anos e anos de uma construção de coisas que às vezes a gente nem sabe que foram ali colocadas no nosso inconsciente, né? Muita coisa a gente realmente acredita que, eu gosto assim, eu sou assim. Mas a gente não consegue mais discernir, né, o que foi construído de maneira muito meticulosa pelo patriarcado, pelos homens, e o que realmente é algo que partiu da gente, algo talvez até intrínseco, né? Então, vou dar só uma pincelada aqui de um assunto extremamente polêmico, mas muitos fetiches aí que a gente anda vendo nas obras literárias hoje em dia têm raízes extremamente machistas e problemáticas, né, gente? Não vou citar nomes porque realmente não quero me meter com isso agora. Mas, enfim, hoje em dia a literatura erótica e o romance hot, lembrando que são duas coisas diferentes, tem mais essa proposta que a Anaïs Nin já tentou trazer lá em 1900 e bolinha, ao dizer que as mulheres têm sim uma perspectiva diferente de sexo. E a gente tem que começar a falar disso entre a gente, entendeu? Tipo, você é uma mulher e você tem o poder de falar pra outra mulher o que pode mudar na vida sexual dela. E é uma coisa que eu faço muito nos meus livros. Eu gosto muito de trazer essa perspectiva de mulheres que se masturbam, mulheres que sabem o que querem no sexo, sabem o que gostam no sexo e não tem medo de pedir pro parceiro para fazer exatamente o que elas querem. Eu gosto muito de trazer essa abordagem e por isso eu fico muito irritada quando eu vejo essa pornificação no sentido da carga que vem do audiovisual, de histórias e até de autoras. É uma coisa que me incomoda muito, porque a gente deveria estar desconstruindo essa visão e não reforçando ela cada vez mais. Eu não lembro se eu já falei aqui, se eu mostrei, se eu não mostrei, para quem nunca viu. O livro em questão que recebeu as avaliações que eu falei, né, e todos aqueles comentários, é um livro que tem uma capa que, apesar de ser ilustrada, ela tem um teor muito erótico. E uma coisa que me chamou a atenção nessa avaliação que eu recebi, de 2 estrelas, foi o fato de ela ter intitulado a avaliação como Esperava Mais. Eu achei engraçado de verdade porque, pra quem não sabe, o livro é o I Bite Back. A capa de I Bite Back fui eu que fiz, é uma capa ilustrada, mas hoje em dia as pessoas pensam ilustrada e imediatamente vem uma imagem fofinha na cabeça. E a minha capa é ilustrada porque eu desenhei ela à mão. Eu desenhei, né, digitalmente, na verdade. Mas, enfim, é uma mão feminina mexendo num favo de mel, com mel escorrendo dos dedos, mel escorrendo do favo, e tem uma abelhinha pousada na mão dela e tudo mais, uma mão com esmalte escuro. Pra quem estiver vendo no YouTube, eu mostro a capa aqui,
Para quem estiver só ouvindo o podcast, eu vou deixar linkado o livro para vocês, né, analisarem a capa. E assim, gente, bem da verdade, eu não imaginei que qualquer pessoa que pegasse esse livro para ler fosse esperar mais do que sexo, porque a capa é literalmente uma mão masturbando uma buceta, entendeu? É isso. Tá discreto, tá disfarçado, mas é isso. Se você olha, poxa, eu realmente, assim, achei que tinha ficado claro. E tudo bem se não ficou também, que nem eu falei, não quero tacar hate na pessoa que avaliou. Mas a minha questão é essa, é a gente saber também comunicar a nossa obra, tá? Essa coisa de capa ilustrada fofinha, com personagens num estilo cartoonizado, pra mim é um problema muito sério da literatura hot, dos romances hots. Por quê? Porque a gente quer trazer essa carga da literatura erótica, a gente quer falar de sexo, a gente quer mostrar o sexo explícito, mas a gente não está sabendo comunicar isso para as pessoas, tá? E aí, às vezes, acontece isso. Às vezes, a pessoa, ela não consegue mais enxergar os sinais, sabe? As coisas meio que param de fazer sentido. Porque quando você pega um livro com uma capa fofinha pra ler e aí de repente tá cheio de sexo explícito, as pessoas param de se importar com as outras maneiras de comunicação que a gente tá usando nessa história. Como, por exemplo, você olhar uma capa que, apesar de estar disfarçado, é uma mão masturbando uma buceta e falar assim, eu esperava que tivesse mais desenvolvimento do casal, mais diálogos, mais coisas. Sendo que quando eu escrevi esse livro, a minha ideia era que fosse uma história sobre sexo. E mais nada. Ela é uma história extremamente superficial. Ela é uma história que não se compromete a entregar nada. Desde o começo, isso já fica claro, porque você percebe ali que os personagens, eles já estão bem resolvidos na vida, sabe? Eles não têm grandes conflitos, assim, a história é toda em volta da melhor amiga querendo que o melhor amigo dela comesse ela. É só isso mesmo, gente. É só isso mesmo e tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu tô falando isso, inclusive, de um lugar onde eu tenho outros livros que são muito mais difíceis de vender, justamente porque eles não são centrados no sexo. Eles são centrados em outras coisas. E eu acho que as minhas histórias, elas têm pouco hot para serem vendidas como romance hot e ao mesmo tempo muito hot para serem vendidas como qualquer outra coisa. Então eu acho importante, tá? Eu acho importante a gente entender essa diferença entre os gêneros, entender de onde vem o romance erótico, pra não ficar falando merda na internet às vezes, sabe? E eu tô falando, assim, de discussões que eu vi recentemente no Threads e tudo mais, assim, da galera, tipo... Pô, ainda tem muito preconceito em relação ao erotismo na literatura. Às vezes a gente percebe que é porque é escrito por mulheres, para mulheres, e isso incomoda. Às vezes a gente percebe que é por ignorância mesmo das pessoas de ainda enxergarem o sexo como tabu, né, como coisas que não deveriam ser elaboradas, não deveriam ser explicitadas, sei lá o que as pessoas pensam na cabeça delas. E um pouco dessa questão de não entender, né, de ter um preconceito que as pessoas talvez nem saibam exatamente de onde vem, de por exemplo, essa relação com fanfic. Porque fanfic também é outra parada que sofre muito preconceito, né? E aí, às vezes, as pessoas pensam que tá uma coisa atrelada à outra, e não é bem assim, né? 5 minutinhos no Google, você já resolve isso, você já esclarece muitas dúvidas, muitas coisas. Eu acho que tá faltando um pouco isso. E aí eu fiquei pensando, tipo, pô, vou fazer um podcastzinho que seja um pouquinho mais didático, justamente para trazer um pouco dessa perspectiva para as pessoas, né? Inclusive,
não tão recente e não tão antigo, datado, coisa assim, gente. Eu tenho 33 anos. Quando eu era criança, os meus pais tinham uma banca de revista, de jornal. Minha mãe tinha uma coleção gigantesca de romances de banca. Pra quem não conhece os romances de banca, hoje em dia a gente considera eles soft porn, porque era um romance desses que são superficiais e que trabalham a sexualidade da mulher de um jeito muito sutil. Inclusive, isso entra no papo que eu falei ali de entender a obra dentro daquele período em que ela está sendo escrita. Por quem ela está sendo escrita e para quem ela está sendo escrita. Porque ainda nessa época tinha já ali uma mudança, digamos assim, né? Onde as mulheres tinham um pouco mais de independência, né? Já tinham conquistas a mais. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela vive essa transição entre tempos. Ela ainda é uma mulher que veio de um casamento... Como é que eu posso dizer isso sem ofender os meus pais? Porque, assim, eu entendo, né, que, tipo, eram outros tempos, realmente. A minha mãe era aquela pessoa que cuidava da casa, cuidava dos filhos, cozinhava, lavava, passava. E o meu pai era aquela pessoa que trabalhava fora e botava comida na mesa. Trazia dinheiro pra dentro de casa, né? Aquele modelo, assim, bem clássico e tradicional e conservador de família. E eu tô falando disso por quê? Porque ela foi uma mulher que teve uma coleção desses romances de banca. Romances que traziam um pouco dessa questão da sexualidade feminina para mulheres que ainda não tinham liberdade. Tinham mais informação, tinham um pouco mais possibilidades, mas não tinham sido ensinadas a viver diferente. Elas continuavam vivendo como as mulheres que vieram antes delas. Por quê? Porque, né, não tinha tanto essa coisa. E eu achava, né, hoje em dia, assim, eu acho muito interessante que a minha mãe tenha tido acesso a esse tipo de livro. Inclusive, a minha mãe, esse livro que recebeu as 2 estrelas, Way By Back, que é um livro puramente erótico, minha mãe comprou pra dar de presente, minha mãe comprou pra ela, minha mãe leu, e tá tudo bem. As pessoas às vezes ficam, você não tem vergonha, né? Você não fica meio constrangido da sua família? E eu fico tipo, gente, não. Eu não vejo como um tabu. Eu acho que as pessoas que pensam nisso ainda veem o sexo como tabu. E pra mim o sexo é algo muito natural. Eu nunca tive problema de falar de sexo. Eu acho, assim, um dos assuntos mais interessantes que a gente pode ter com as pessoas. Eu realmente amo escrever as cenas de sexo dos meus livros. Eu amo desenvolver essa camada dos relacionamentos dos meus personagens. E eu acho que é praticamente uma utilidade pública você fazer com que isso chegue no maior número de mulheres possíveis. E de homens também. Porque, embora, né, a gente tenha entendido, né, essa evolução da literatura erótica, e inclusive eu tenho ali pontuado, né, essa coisa de ser escrito de mulheres para mulheres, eu não vejo problema nenhum em a gente tentar romper um pouco com a visão pornificada que os homens têm do sexo. Então, eu também não vejo problema em homens consumirem esse tipo de literatura. Seja erótica, né, literatura erótica enquanto histórias centradas no sexo, quanto romances hot, né? É que daí eu entendo que o romance hot ele já tem ali uma questão que puxa para outras camadas que geralmente os homens não gostam de ler, que é o romance romântico, né? Que é aquela coisa assim da história mais cotidiana, do casal ficando junto e tudo mais. Mas hoje em dia também já existem muitos autores que estão explorando mais o sexo nas narrativas, porque também não é algo inédito falar de sexo em outros gêneros, tipo terror, suspense. Ninguém tá inventando a roda aqui, tá, gente? E tudo isso, assim, vem de muito, muito antes. E, enfim, era sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria, né, tentar criar meio que essa linha do tempo e esse estudo quase social pra gente lembrar que a literatura erótica também é cultura, sim, tá? Ela não deixa de ser literatura por causa disso,
como muitas pessoas gostam de dizer, né? Gostam de colocar aí no mercado, né? Que é menos livro, é menos cult, né? Nem todo livro ele vai ter uma mensagem tão explícita assim. Porque, assim, todo livro tem uma mensagem, mesmo os eróticos, que nem eu falei, né? Os meus livros pode não ficar extremamente claro, pode não estar ali escrito com todas as letras e pode talvez nem ser absorvido de maneira consciente pelas leitoras, mas o trabalho que eu tenho escrevendo e planejando as minhas histórias é de desconstruir o sexo pornográfico, falocêntrico, machista, ao qual a gente foi exposta por muitos e muitos anos. Então a minha ideia aqui é realmente educar mulheres através de protagonistas que falam o que querem, que mostram o que querem, mostram outras possibilidades de sexo que vão além daquelas que a gente conhece, que é muito focado no homem, né? Então isso também é uma mensagem, tá, gente? Isso também é uma questão política, isso também é uma questão social. Eu acho muito importante a gente não esquecer disso. E a gente, né, pensa que só porque tá falando de sexo, então não tá falando nada demais. Não, mas às vezes a gente tá falando muitas coisas através do sexo. Porque, de novo, a sociedade, o universo, toda a vida que a gente conhece só existe por causa do sexo. O sexo é uma parada que não vai sair de moda. O sexo é uma coisa que as pessoas não vão parar de fazer. Porque se parar de fazer, acaba. Acaba, o mundo acaba. O ser humano entra em extinção, e aí? E aí, entendeu? Então, assim, o sexo vai continuar sendo a força motor de muita coisa no universo. Muita coisa. Então, a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai continuar escrevendo sobre isso, a gente vai continuar fazendo sexo. Então, as pessoas precisam realmente começar a incorporar isso no consciente e aceitar e falar, tipo, tudo bem, tem livros que mostram o sexo explícito, tá tudo bem. Parem com essa palhaçada de achar que isso tá menosprezando uma história ou diminuindo a literatura de alguma maneira, como se fosse algo sujo, como se fosse algo depreciativo, porque não é. O sexo é simplesmente uma coisa cotidiana e ele passa mensagens, sim, queira você ou não, né? Você lendo ou não, as pessoas que estão lendo esses livros, elas estão tirando alguma coisa daquilo ali, mesmo que seja de maneira inconsciente. Porque às vezes, né, a arte tem disso. Ela às vezes toca em lugares que a gente não sabe alcançar, mas que em algum momento vão vir à tona. É isto, gente. Eu acho que falei bastante já, mas falei tudo que eu queria falar. Se quiserem deixar aí outras referências, se quiserem tirar dúvidas, podem comentar, podem me chamar. Só não me chamem se for pra ficar discordando, se for pra ficar... Não é assim nem que, não pode discordar de mim agora. Pode. Mas é que eu ando sem paciência. Eu ando sem paciência e então, se for pra ficar debatendo uma bobeira dessa, eu provavelmente vou te deixar falando sozinho, tá bom? Então tá bom. Até a próxima, gente. Obrigada por tudo.